Olá pessoal, tudo bem? Olha nós aqui com um projetão. Esse é um projetão mesmo, viu? Do jeito que vocês gostam e do jeito que vocês me pedem. Vocês não me pedem projetos difíceis, projetos bem elaborados? Pois esse é um deles. É um especial, o tema é um especial uvas, tá? Então nós temos aqui uma garrafa, um garrafão, um jarro, né? Um jarro, melhor dizendo, um jarro com uvas aqui por tudo que é lado e alguns pêssegos. Temos folhagens aqui, ó, aqui em cima. Então nós vamos ter bastante trabalho. Vocês se preparem e eu não quero ver reclamação, viu? Porque foi a pedido de vocês. Vocês me pediram e eu tô aqui para auxiliar vocês a fazer um projetão desse que parece mais um óleo sobre tela. Então eu vou separar as tintas do esfumaçado aqui atrás, tá? Nós vamos começar com o pincel pituá e o clareador, esfumaçando em volta do projeto. Sempre começamos pelo que está por trás. E aqui o que está por trás é o fundo, né? Então vamos lá, ó. Movimento circular, verde musgo claro e telha. São as cores que eu separei aqui. Então nós vamos começar com verde musgo claro. E vamos alternando com o telha. Vai ficar um fundo diferente do que normalmente eu faço com vocês. É bom mudar, né? Cores diferentes, sair um pouco do verde glacial, do verde bebê, azul bebê. Então a gente tem tantas opções de cores aqui, né? Então dá pra gente trabalhar uma variedade grande aí. Ó, e vai esfumaçando. Não tenha medo de colocar clareador, que é o que vai dar um toque especial. Aí com um pouquinho do telha, ó, já vamos matizar, misturar com o verde musgo claro. Então vai ficar essas duas cores assim alternadas, partes com telha e partes com verde musgo claro, tá? Então vamos lá? Nós vamos fazer isso em volta de todo o projeto, sempre com o auxílio aí do clareador, tá? Pronto, gente, ficou assim, ó, manchadinho, né? Ficou diferente. Esse pano, gente, eu tava aqui fazendo o fundo pra vocês e pensando, esse projeto, ele é equivalente a 3 panos de prato, sabia? Olha, só essa parte aqui desse jarro com as uvas já é um desenho. As uvas com a tigela, outro desenho. E os pêssegos com uvas do lado de cá, outro desenho. Então são 3, é muita coisa para um pano de prato, não é verdade? Então se vocês quiserem aí dividir em 3 partes, pode ficar à vontade, viu? O importante é aprender, é a pintar, é a técnica, não a quantidade de informações que a gente está passando aqui. Isso é mais para uma aula realmente para vocês aprenderem. Mas para o dia a dia, encomendas que vocês venham a ter aí desses panos, gente, pelo amor de Deus, é muito trabalho, viu? É um pano imenso aqui, equivalente a um quadro de parede. Bom, voltando aqui à realidade, né? Pincel número 8,
salmão bebê e rústico. Aqui embaixo, ó, toda essa parte aqui é uma mesa, ela vem até, ó, tem a marca dela aqui, ó, tá vendo? Então nós vamos começar com o rústico próximo às uvas, puxando disfarçadamente. Depois nós vamos com salmão bebê, pode ser amarelo pele também, tá? Vai na horizontal direitinho, mais ou menos até essa uva aqui, ó. Vai esticando a tinta, ó. Acerta a uva direitinho e a sujeirinha você estica para lateral. E completa esse espacinho aqui, ó, com salmão bebê. Minha tábua é pequena, se ela fosse grande eu conseguiria chegar até aqui, ó. Passo uma fita crepe, se vocês tiverem aí com um pano bem largo e quiserem chegar até aqui, passa uma fita crepe e continua pintando até o barrado aqui, até a costura, tá? Eu vou tentar fazer o meu assim, se eu achar que não vai ficar legal, aí eu vou procurar uma tábua grande e vou chegar até lá. Bom, então vocês entenderam que na bordinha, salmão bebê, mais clarinho, né? E próximo às uvas, mais escuro. Nós vamos até aqui, ó. Que é a marca da mesa, ela aqui, ó. Ela segue pra cá, né? Então aqui nós temos que preencher tudo com essa mistura aí, escurinho no próximo às uvas, né? E mais clarinho fora. Aí já completa aqui com salmão, ó. Não precisa nem lavar o pincel, fica assim manchado. Chegando aqui é mais escuro, tá? Arruma direitinho para não deixar feio.
E o mesmo que eu fiz nesse pedacinho aqui, nós vamos fazer na mesa toda, tá? Alternando o salmão bebê e o rústico. Mais escurinho em volta das frutas e aqui salmão bebê, tá? Vamos lá? Temos bastante trabalho para fazer, gente. Ficou assim, gente, olha, tá? E agora vamos subir e pintar aquilo que está por trás. E o que é que está por trás? É esse jarro, a tigela aqui, ó, tá por baixo das uvas. Então eu separei branco e azul caribe para fazer uma louça tipo portuguesa, né? Então nós vamos passar branco em toda a peça, em toda a pintura aqui, com branco, aqui dentro também. E vamos descendo. Esses arabescos aqui depois nós vamos fazer com azul cobalto mais forte, né? Mas a princípio nós vamos preencher com branco e sombrear com azul caribe. Pode fazer por partes, ó. Vamos fazer esse pedaço aqui. E com azul caribe, nós vamos sombrear os cantinhos. Embaixo dessa decoração também, ó. Arruma direitinho. E assim nós vamos descendo. Toda essa parte aqui é o jarro. Então nós vamos passar o branco com sombra de azul caribe. E agora, gente, com azul cobalto, nós vamos reforçar essas linhas aqui, ó. Vão ficar mais escurinhas. Pincel número 4, cortado e lixado. Aqui também, ó, nesses detalhes. Tudo aqui em volta, ó. Vocês podem estar passando. Aqui também. E com zerinho. Vamos fazer uns arabescos.
E aqui é só com aqui é só reforçar o traço que nós já havíamos feito com azul bebê, tá? A gente pode decorar com bolinhas. Esses vasos portugueses, assim, eles são bem decorados, né? Aí com o cabinho do pincel, a gente faz umas bolinhas só para dar um toque especial. E o mesmo, gente, nós vamos fazer na tigela. A tigela é idêntica. Nós vamos passar o branco aqui. Vamos sombrear com azul Caribe. Depois o azul cobalto. Do mesmo jeitinho que nós fizemos, tá? Então vamos lá? Olha, vem com o pincel número 4. Deixa eu limpar o meu. E pode passar em toda a tigela. Depois nós vamos sombrear os cantinhos aqui com azul Caribe, exatamente como fizemos ali no vaso, né? E escurecer com o azul cobalto, tá? Então vamos em frente, fechar toda essa parte, gente, ó, tudo com branco, tá bom? Branco, azul Caribe como sombra. E agora azul cobalto, nesses detalhes igual nós fizemos ali na jarra. Então é só passar aqui com o pincel número 4. E arrumar direitinho. Que deixa um pouquinho mais escuro também. Aqui embaixo também tem esse desenho, ó. Não é verdade? Os cantinhos aqui pode dar uma escurecidinha com azul Caribe.
E com o azul cobalto nós vamos escurecer mais essas linhas. E esses contornos também. Tá bom? Bolinhas, sempre bem-vindas. Escurecer essa aqui também. Agora nós vamos começar por essas uvas aqui. Então eu separei vinho, berinjela, amarelo ouro e vermelho escarlate. Nós vamos fazer assim, as uvas mais escuras, nós vamos usar esses dois aqui, o vinho e o vermelho escarlate. E as uvas mais claras, nós vamos usar o amarelo ouro e o vermelho escarlate, tá bom? Então vamos começar da primeira aqui, que ela é escurinha. As claras estão aqui mais ou menos, tá? Então, vinho na parte de fora, pincel número 4 e berinjela na parte de trás. Então ela fica mais escura por trás e mais clara na frente, tá? Isso é fundo, não é ainda acabamento, nós vamos ainda mexer com acabamento, nós vamos primeiro preencher todas as uvas, gente, todas. Aqui tudo, deixar tudo preenchidinho. Aí depois a gente volta aqui com o acabamento, tá? Então, mais escurinho atrás e já escurece esses cantinhos que ficam aqui, ó, em volta da uva. Você pode escurecer. Você escurece com berinjela. E assim, nós vamos subindo, ó, na bordinha vinho. E berinjela por trás. Essas aqui, praticamente quase que todas, nós vamos fazer dessa forma, vinho e berinjela. E as mais claras, que estão entre as escuras, nós vamos fazer assim. A parte de fora, meu pincel tá sujo, não tem problema. A parte de fora, amarelo ouro. E a parte de dentro, vermelho escarlate. São algumas que estão por cima, que estão com essa cor. Então a gente acompanha aqui, né? Então, amarelo ouro,
as bordinhas e vermelho na parte de trás. Tá? Então nós vamos seguir desse jeitinho, preenchendo todas, tá? Aqui, ó, as amarelinhas também, essas aqui, ó. E as demais mais escurinhas com o vinho e o berinjela. Ficou assim, gente, tá? É fundo ainda, não tem acabamento. Então, já que nós estamos preenchendo o fundo das uvas, vamos preencher também todas essas aqui, né? Que na verdade não são todas azul marinho com violeta. Elas variam um pouco com azul marinho, ó. Vamos fazer direitinho. Azul marinho por trás. E violeta na frente. Uma por uma nós vamos fazer desse jeitinho, tá, gente? O violeta. Não tem como você perder as uvas, porque nós estamos jogando cores mais claras e mais escuras. Então você não tem como você se perder, tá? Então essas aí nós vamos fazer todas essas aqui, ó, nessa tonalidade de violeta com azul marinho. Mais ou menos nessa direção, gente, eu vou repetir essas duas aqui, vermelho com vermelho, com vinho. Meu pincel está sujo, mas só para demonstrar para vocês, tá? Então essas aqui, olha, todas vão ser vermelhas, né? Algumas aqui embaixo mais roxa, aí quando for roxo você faz azul marinho por trás e violeta na frente. Eu falando assim parece meio complicado, mas depois quando vocês verem tudo preenchido, vocês vão entender. E as que sobrarem, gente, porque vai ter uvas aqui no meio, aqui por cima, ó, que vai ser verde kiwi. Só verde kiwi, tá? Então é um cacho de uvas com diversos tipos, né, e cores aqui. Mas eu vou preencher e vocês vão entender. O mais importante é ver elas assim, olha, do jeito que estão essas aqui, já com formatinho para a gente poder trabalhar em cima. Então aqui, como são 3 cores de uvas, fica complicado só falar. A gente tem que preencher e ver como é que vai ficar. Pronto, gente. Todas preenchidas, sequinhas. Agora nós vamos começar a dar acabamento nessas aqui. Então, olha quanta tinta que eu separei para elas. Amarelo ouro, vinho, vermelho escarlate, branco, vermelho fluorescente e o berinjela. Então, sempre que você for trabalhar o acabamento das uvas, você tem que começar pela primeira bolinha, né? No caso, essa daqui, essa, e a gente vai caminhando em volta. Aqui, nós vamos escurecer, repetir a cor berinjela, né? E do outro lado, um vermelho fluorescente, que é a cor que eu escolhi para luz. Então aqui nós escurecemos com vinho, né? Essa parte toda aqui, ó,
passamos vinho. E agora com vermelho fluorescente, que ele é uma tinta que precisa estar o fundo seco, sabe, gente? Porque ele é transparente. Então eu nem estou umedecendo o vermelho de baixo, porque ela tem que vir, o vermelho fluorescente ele tem que vir já direto para alcançar o brilho dele, senão ele fica opaco. Então nós vamos fazer isso em todas as uvas, reforçar a parte escura e iluminar com vermelho fluorescente. Ó. E vai caminhando, ó, com o vermelho fluorescente. Deixa elas redondinhas. Vamos fazer primeiro as vermelhas que estão em volta, depois fazemos as amarelas, tá? Deixar primeiro pronto as vermelhinhas. Ó, vai iluminando por cima, deixando mais escuro embaixo. Por isso que o fundo é muito importante nessas uvas, porque elas já determinam a cor que vai ser o acabamento. De acordo com como a gente deixa o fundo, aí é só vir com o acabamento. Depois ainda vamos mexer um pouco nessas aqui que estão um pouco indefinidas, né? Eu quero que fique bem definidas. E vai caminhando, ó, com essas cores, vinho, berinjela. Se você vê que o fundo já está bom, tá no ponto do acabamento, então você não precisa umedecer, arrumar novamente. Olha, aqui pra mim elas estão no jeitinho que eu gosto de fazer o acabamento. Mas se você vê que tá torto, que precisa arrumar, então arrume antes, aguarde a secagem para depois fazer o acabamento, tá? E as uvas amarelas, nós vamos fazer assim, ó. Um pouquinho do branco e um pouquinho do amarelo ouro. Vamos aqui na borda. Esfumaça. E a gente já faz o brilho dela, ó. Novamente, ó. Pega um pouquinho de cada cor. Vem na borda e esfumaça. Nós vamos fazer em todas o mesmo processo. Olha essa aqui. Pode deixar faltar nenhuma. Bem pouquinha tinta mesmo, viu? E assim nós vamos fazer todas, sempre com a luz nas bordinhas, ó. Pega um pouquinho do branco, um pouquinho do amarelo
o fundo tá tudo seco, então isso facilita bastante, né? Ó, e aqui você não avança, você fica com a tinta só nas bordas. Tá? Deu para entender direitinho, né? E a luz definitiva, nós vamos fazer também. Não vou deixar assim, sem aquela luzinha. Um fundo de luz seca e depois uma luzinha branca. E aqui também. Então, gente, nós vamos fazer em todas as uvas o fundo de luz seca. Você faz uma bolinha, vamos começar dessa daqui. Você faz uma bolinha, vem com o pincel, dá uma esfumaçadinha que vai fazer um fundo de luz seca. Aí depois que elas estiverem todas prontas, aí você vem com a luz definitiva, que é uma bolinha branca, tá? Então isso nós temos que fazer em todas. Vamos lá? Bolinha branquinha. Dá pra fazer de 3 em 3, de 4 em 4, porque senão seca e não dá pra espalhar, né? Aí vira o pincel e põe a luzinha branca. As uvas roxas já estão secas também. Vamos reforçar com azul marinho, né? Os cantinhos dela. Vem aqui em todos esses cantinhos assim e reforça com azul marinho. Se ela estiver bem feitinha, essa aqui, por exemplo, não está, ó, ela está meio ovalada, não está bem redondinha. Então aí você vem com roxo, com violeta aliás. Vem com violeta e acerta ela. Caso contrário, se ela já estiver na posição boa de puxar luz, de fazer a luz, aí você não precisa corrigir. Você já vem direto com azul ardose, olha. Essa tinta é um pouquinho dura. Aí você vem com azul ardose e ilumina aqui nas bordas. Ó, novamente, ó, vem nessa daqui que tá seca. Só um pouquinho. E vai fazendo. Todas as uvas roxas nós vamos fazer desse jeitinho aqui. Aí depois que elas estiverem todas sequinhas, aí nós vamos vir com
o fundo de luz seca, né, ó, espalha bem, e depois a luz definitiva branca, iguais as vermelhas e as amarelas que nós fizemos lá. Aí vem com a luz definitiva e faz a bolinha, tá? Então nós temos todo esse trabalho para fazer. Olha quantas tem aqui em volta, ó. Olha aqui em cima, tudo nesse jeitinho aqui, com azul, com essas cores aqui, azul marinho, violeta, branco e o azul ardósia, tá? Se você não tiver azul ardósia, pode ser um azul caribe que também fica bom. Então vamos lá? Temos bastante trabalho. Agora nós vamos fazer as uvas verdes, né? Passamos aqui verde kiwi, já tá super, hiper seco. Então agora nós vamos com verde pinheiro, sombrear por trás. E pela frente, de um ladinho o verde kiwi e do outro pode ser um pouquinho do amarelo ouro. Olha como ela fica bonitinha, tá? Então é bem fácil de fazer. Primeiro o verde pinheiro para dar profundidade atrás da uva. Depois desse lado aqui, um pouco do kiwi e o amarelo ouro. Nós vamos fazer todo o cacho dessa forma, tá? Aí depois que tiver tudo sequinho, voltamos aqui com as luzes. Agora com branco, nós vamos dar um toquezinho bem de leve. Para iluminar. O pincel é número 4, tá, gente? Eu já nem falo mais o pincel, porque ou é 4 ou é 6 que eu uso. E vocês fiquem à vontade aí. Tá? Então, nós vamos fazer isso até lá em cima. Agora, com o cabinho do pincel, nós vamos fazer aquelas bolinhas, né, de luzes. Fundo de luz seca, ó, espalha. Ó, espalha, para depois fazer a luz definitiva. Tá? Isso em todas, gente. Nós vamos fazer em todas as uvas, inclusive nestas daqui também. Agora nós vamos fazer os pêssegos, né? Separei aqui diversas cores, ó, amarelo ouro, amarelo bebê, vermelho escarlate, verde pistache, branco, vinho. Então eu quero deixar os pêssegos um pouquinho mais verde. Não só deixar amarelo ouro, como sempre eu faço, eu quero deixar ele um pouquinho mais esverdeado. Então, com verde pistache, nós vamos passar aqui. Pincel número 6. E aí já entra com amarelo bebê. Mais esverdeadinho, né? Aí vai subindo. Entrando com um pouquinho do amarelo ouro. Um degradê, né, gente? Começamos com verde, amarelinho bebê, agora amarelo
amarelo ouro. Já já vamos com vermelho. E agora com um pouquinho do vermelho, né? Nesse corte aqui. Dá uma esfumaçadinha. Um pouquinho de vermelho aqui. E nós vamos fazer os 3 pêssegos desse jeitinho, assim, meio esverdeadinho, amadurecendo de um lado, tá? E o vinho, vamos acentuar aqui no meio, ó. Aí limpo o pincel, vem com um fundo de luz seca aqui desse lado, um branco e uma luz definitiva, tá? Então nós vamos fazer os outros 2 do mesmo jeitinho que nós fizemos esse daqui. Aproveitando as tintas que eu estou usando aqui para os pêssegos, né? Ah, tá pronto, tá, gente? Olha aqui. Bem simplesinho de fazer. E aproveitando que nós já estamos com as tintas dos pêssegos aqui, vamos fazer essa cereja. São 4 cerejas. Eu vou fazer essa aqui para vocês com amarelo ouro nessa parte de cima. Vermelho, escarlate, aí limpa num paninho o pincel e aqui você dá uma misturadinha, ó, deixando um pouquinho da luz. Vem com um pouquinho do amarelo e espalha. Limpa o pincel no paninho e vem com vinho,
escurecendo mais um pouquinho. Que agora ela tá bem úmida, fica difícil pegar os tons de tintas, sabe? Mas quando seca, assim que der uma secadinha, você pode voltar aqui com o vinho, que ela pega melhor, tá? Umas batidinhas assim. E agora eu vou fazer essas três para na sequência já pintarmos as folhas. Nós temos as folhas ainda para fazer, olha lá, tem aqui em cima, tem uma aqui no meio das uvas, né? Pra gente finalizar o projeto. Agora nós vamos fazer essa grandona aqui, tá? Separei verde pântano, verde folha, verde pinheiro e branco. Então vamos começar dessa parte aqui de baixo com verde pinheiro. Ela tá dobrada, na verdade, tá vendo? Essa parte aqui é a parte da dobra. É uma folha diferente do que normalmente eu costumo pintar para vocês, né? Mas a gente sempre tem que aceitar desafios, sempre mudar, trazer novidades, né? Eu acho importante isso. Senão fica muito cansativo o curso, a gente tem que ter sempre novidades, né? Então, desse lado aqui, verde pinheiro. Desse outro lado, verde folha. Essa parte dobrada todinha aqui, ó, é verde folha. Ela tá dobrada, né? Então ela recebe mais luzes. E essa parte de cima, nós vamos fazer verde pinheiro com luzes verde folha. Do lado de cá, verde folha, ó. Agora nós vamos esperar um pouquinho a secagem para começar a trabalhar essa folha, porque ela está muito úmida, tá? Enquanto essa grandona seca, vamos preencher essa daqui. Então, a parte de baixo, verde pinheiro.
essa parte todinha aqui, ó. Por um pouquinho de pântano para separar uma folha da outra. Essa aqui mais clara, com verde folha. Aqui também. É só preencher, tá? Agora que já está mais sequinhas, vamos lá. Verde kiwi, eu acrescentei agora para dar mais luz, uma luz natural sem ser com branco, né? Ó, de fora para dentro. Faz umas pinceladas. Aqui também, ó. Desse outro lado aqui, um verde folha, só para iluminar. Certo? E aqui essa folha virada, nós vamos iluminar de cima para baixo, com verde kiwi. É bem dissimulado, bem discreto. E aqui atrás depois tem que arrumar, tá, gente? Aqui, ó. A gente tem que deixar bem... Deixa eu limpar o pincel. Deixar bem certinho. Algumas pinceladas brancas. De baixo para cima. E aqui embaixo, de fora para dentro, com verde kiwi. Também do lado de cá. E a nervura. E aqui embaixo também, que vai ligar justamente com esse cabinho aqui, ó. Ele vem daqui pra cá. E aí você pode vir descendo um verde oliva, formando uns galinhos.
Esse espaço aqui, ó, é ideal pra gente colocar galhos. E uma luzinha com branco. Aqui já mais largo, dá pra ir com o pincel, né? E essas folhas aqui, com verde kiwi, só uma luzinha, ó. Um pouquinho de branco, acho que fica bom. Só um pouquinho, tá? Dos dois lados. Só para dar um acabamento. E aqui nessa de baixo também um pouquinho de kiwi. Estamos chegando no final, gente. Já tava na hora também, né? Porque um projeto enorme desse, demorado, que dá para vocês construírem aí uns 3 panos de prato, com certeza, viu? Mas a pedidos eu fiz bem difícil. Mas aí vocês, na hora de produzir, pode dividir em três panos, né? 3 etapas, aqui dá um pano, ó. Né? O vaso aqui dá outro. Do lado de cá, eu já fiz os galhos, tá? Exatamente iguais a esses aqui. Aqui vem até aqui, gente. Pronto. Já fiz os galhos, né? Essa folha é exatamente igual àquelas que nós fizemos. Tem as folhinhas aqui também que eu já fiz, que são iguais, com verde pinheiro, luzes com verde pistache, com verde kiwi branco, tá? Eu vou tirar aqui da madeira e mostrar para vocês como é que ficou o nosso trabalho. Prontinho, terminado. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. O próximo também vai ser um especial uvas. Vocês vão gostar, pode ter certeza. Beijinho carinhoso. Tchau, tchau. Até mais.